Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa jornada bíblica no capítulo 21 do livro de Êxodo. Lembrando a todos, queridos, que já existe uma playlist prontinha lá no canal do YouTube com com os 50 capítulos do livro de Gênesis e todos os capítulos anteriores do livro de Êxodo, onde nós estamos. Nosso objetivo é fazermos 5 capítulos ao dia para que no final de um ano nós tenhamos lido juntos toda a Bíblia e você vai poder, além de conhecer mais o nosso Deus, você vai poder dizer que já leu toda a Escritura Sagrada pelo menos uma vez. Amém? Diz assim, capítulo 21. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele te servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente a sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar, eu amo meu senhor e minha mulher e meus filhos, e não desejo ficar livre, seu senhor o fará aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não guardar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Pois que isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimentos, de roupa, dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Se alguns discutirem entre si, um ferir o outro e uma pedra com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, e se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo da sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata da sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediatamente alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente.
Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cravar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, e o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono, pelo valor da venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador e seu proprietário não guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Queridos, aqui dos versos 1 até o verso 7, está sendo estipuladas leis que limitam o comportamento dos donos dos escravos. As exigências de Deus deveriam tornar o dono do escravo um patrão mais amoroso, dedicado e atencioso. O homem que se tornasse escravo voluntariamente tinha que ser liberado depois de 6 anos de trabalho, né? Depois, aqui nos versículos, a partir do versículo 8 até o versículo 11, daí as leis já estipulam que uma mulher vendida como serva também tinha que ser liberada depois de 6 anos. E depois nos versículos a partir do 12 até o 17, se aplica a lei sobre o sexto mandamento. A lei diferencia o homicídio doloso, né, que é quando tem a intenção de matar, e o homicídio culposo, que é quando é um acidente. Cada família cuidaria para que a justiça fosse feita, mas se houvesse a possibilidade de uma injustiça movida por raiva, aí a lei protegia o acusado até que a família provasse que era culpado, né? A partir aqui do versículo 15 até o 17, nós vamos ver a lei para filhos e pais, dizendo que se um filho que não respeita pai, não vai respeitar ninguém na sociedade, e, portanto, esse filho não merece viver. É dura a lei, mas é verdadeira, né? É a lei de Deus. É o que ele está dizendo, né? E ela está fazendo referência de novo ao mandamento de Deus, que é honra teu pai e tua mãe para ter vida longa na terra, né? Se um filho não honra pai e mãe, ele não vai honrar. Se ele não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar ninguém fora de casa também, né? Não vai respeitar professor, não vai respeitar pastor, não vai respeitar autoridade nenhuma. E não vai respeitar a esposa ou o esposo quando tiver, enfim, né? O que acontece. Então, a lei aqui diz que se um filho não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar ninguém e, portanto, ele não merece viver. Depois, ali no versículo 16, a aplicação da lei para o 8º mandamento. Roubar a propriedade alheia é um crime terrível, e roubar pessoas e vendê-las como escravo é pior ainda. E depois o versículo 18 até o 32 são para restringir a violência contra os escravos, mulheres grávidas, animais. Deus tinha uma preocupação muito grande, né? Precisava restringir a
a maldade humana, precisava restringir as transgressões, os pecados, né? Porque Deus sabia e sabe que a nossa natureza pecaminosa é terrível. E ali não tinha ninguém ainda convertido a Cristo, né? Era um povo interesseiro, um povo que só se interessava no bem-estar próprio, que só se interessava no que Deus dava, no que Deus podia fazer por eles. Como é muito do povo de hoje, né? Depois aqui, a partir do versículo 18, desculpa, nós já passamos, né? A partir do versículo 33 até o 36, que é o finalzinho, são ordens para lidar com os animais feridos e mortos, né? Mostrando a preocupação de Deus em preservar a vida dos animais. Deus combate todo o tratamento desumano, todo, sem exceção. As leis eram muito claras e se alguém tivesse escravos, primeiro devia moldar o seu caráter aos princípios de Deus para poder ter um escravo, para poder ter um empregado, né? Para uma pessoa muito pobre, seria muito bom pertencer a alguém com mais recursos, mas esse alguém precisava ser guiado pelos princípios de Deus. A lei de Deus é perfeita, porque ela preza pela justiça. Ele conhece o coração humano e sabe que ele é que o coração humano é uma criança que precisa de limites. E é isso que a lei de Deus faz, dá limites ao coração humano. Deus sabe que as atitudes humanas são movidas pelos sentimentos. Um homem sem limite torna o mundo um lugar muito perigoso. Pensa em uma pessoa sem limite, uma criança sem limite, é muito ruim, porque ela vai crescer um adulto sem limite, e um adulto, um homem sem limite, torna tudo muito perigoso. Quando uma família cria filhos sem regras, esses filhos são certamente um perigo para a sociedade. E é por isso que Deus estipula que esses filhos terão vida curta sobre a terra. Todas as leis de Deus são o resultado da preocupação de um pai amoroso, de um pai justo que anseia muito em educar os seus filhos. Educar os nossos filhos na lei de Deus, nos princípios de Deus, muda toda a história, toda. Muda toda a história da humanidade, queridos. Vale a pena. Muda uma família inteira. Viver os princípios de Deus muda a nossa história. Que Deus nos abençoe, nos guarde e tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.